a gente não teve mais registro de grandes aglomerações ou eventos ligados ao ex-presidente Bolsonaro aqui no Brasil. As manifestações nos quartéis, por exemplo, elas foram dissipadas aí dias depois desses atos. Não tivemos também mais protestos nas ruas e, evidentemente, nenhuma nova tentativa de quebra-quebra ou invasão lá em Brasília depois de 8 de janeiro. O senhor acredita que o bolsonarismo perdeu força depois desse dia 8 ou ele só está recolhido temendo as consequências dessas ações? Eu não creio que haja um recuo exatamente no sentido de que eles estão amedrontados, né? Primeiro, assim, quando você tem um desmanche dessas mobilizações permanentes na frente dos quartéis, isso já é um indicativo fundamental, né, de que existia uma organização por trás daquilo, que não está funcionando como funcionava antes, né, da invasão dos prédios, da sede dos três poderes em Brasília, não é? Há alguma coisa que eu diria que não é que essa organização deixou de existir e que talvez exista um enorme temor com relação às consequências judiciais do que está acontecendo. Não me parece que seja muito do feitio dessas pessoas, sabe? Me parece que, no final das contas, esses caras estão jogando um jogo, né, e que talvez seja mais inteligente do que a gente imagine, né? Que pode ser simplesmente sujeitos levando em consideração etapas e mais etapas, certo? De uma possibilidade de enfraquecimento, portanto, desse governo. Eu fico pensando como pode ter existido muitos objetivos por trás do que a gente viu no 8 de janeiro. Inclusive no sentido do envolvimento de policiais militares, mas principalmente de militares das Forças Armadas. Eu escrevi um artigo agora, uma coluna para a Carta Capital, que vai defender uma tese de que no Brasil, pelo menos desde 2016, né, o que nós temos é uma intervenção militar na política brasileira furtiva. É uma intervenção militar no sentido de que nunca nós tivemos tantos militares a partir de 2016, não é? Acumulando tanto poder como na época da ditadura militar. É o que eles vão defender. E o mais interessante é que ele vai defender justamente a ideia de uma intervenção militar furtiva no Brasil. Ela advém justamente de uma ideia de que os militares conseguem, principalmente os seus generais, os cabeças, a gente pega o Sérgio Etgon, o Eduardo Vilas Boas e por aí vai, eles conseguem alcançar um determinado poder de tutela, não é? Se infiltrando no poder executivo, nos órgãos do Estado, tutelando a política, ameaçando o judiciário, não é? Sem necessariamente provocar uma ruptura institucional. É mais ou menos uma versão de como se tem construído, portanto, né, ditadores e lideranças autoritárias ao redor do mundo, sem necessariamente tocar um golpe clássico, né, com tanque na rua, não é? E coturnos. O que eles queriam, no final das contas, era que Lula baixasse, né, uma garantia da lei e da ordem. E que os militares assumissem um poder que eles estavam querendo ali, de tutela ainda maior, inclusive institucionalizada. O que Lula acabou fazendo foi um contorno muito inteligente para não colocar os militares no centro dessa questão, para assumir um protagonismo ali e dar as cartas como eles queriam. Isso é um ponto importante. Mas eu acho que, por mais que eles não tenham conseguido fazer isso, eles conseguiram sequestrar a pauta por mais de um mês desse governo. O governo não falou de outra coisa, não fez outra coisa, a não ser ter de lidar com o que tinha acontecido e quais medidas seriam necessárias, portanto, para restabelecer, de alguma forma, uma certa segurança institucional e a própria estabilidade dessa democracia. Então, eu fico pensando estrategicamente, sabe, Getúlio, o quanto, no fim das contas, eventos parecidos, etc., não podem ser utilizados, de alguma forma, justamente para minar talvez a confiança nesse governo, a sua própria popularidade, ou seja, trabalhar realmente politicamente para, de alguma forma, degradar mesmo de fato aquilo que dá sustentação ao governo. Então, assim, eu não acho que o bolsonarismo está morto por conta, assim, mesmo que essa mobilização permanente em frente aos quartéis não exista mais. Eu acho que esses caras jogam um jogo, eles vão jogar na política, eles vão criar, portanto, crises, né, alguns tipos de contorno, etc., justamente para jogar nessa oposição, que pode ir muito além, né, do trabalho que congressistas fazem, né, de uma maneira legítima, não é? Para, de alguma forma, né, trabalhar como uma oposição ao governo. Então, acho que é preciso ficar atento a isso, principalmente com relação a esses militares, eu acho, sim. Essa, para mim, é uma questão. Por meio da própria baderna e do vandalismo, capturar uma agenda, vender uma ideia de que existe uma crise, uma instabilidade, que esse governo não está conseguindo lidar e que o governo anterior conseguia, no fim das contas, lidar justamente com uma espécie de uma estabilidade no país. E assim, né? Essa própria ideia da tutela militar e esse projeto de poder dos militares, eu acho que ele ainda está em jogo. Eu acho que ele ainda pode acontecer, certo? Então, eu recomendaria que a gente ficasse atento.
Não creio que Bolsonaro pode estar com medo, não é, de ser preso. No fim das contas, é uma atitude profundamente covarde. A gente sabe que essas pessoas, né, têm uma vocação para tanto, né? Mas ainda assim não acho que ele esteja despido de alguma estratégia nessa história. Porque quanto mais tempo, inclusive, o judiciário demora para colocar Jair Bolsonaro na roda, principalmente o judiciário que sempre lida com, como é que eu posso dizer isso? Que sempre pauta suas ações com base na temperatura política dos eventos. Quanto mais tempo o Jair Bolsonaro, né, não entra no centro dessas discussões, mais politicamente custoso fica implicá-lo, né, nesses atos, nesses eventos. Eu acho que esse é um grande problema que a gente tem que, de alguma forma, salientar.